Que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos continuar o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Estamos agora no vídeo 19, que corresponde ao capítulo 19 do último livro da Palavra de Deus. São 22 vídeos porque explicamos com detalhes o livro do Apocalipse. Cada vídeo corresponde a um capítulo do livro escrito por João, conforme revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Neste capítulo, veremos a respeito de grande alegria que acontecerá no céu. Também sobre as bodas do Cordeiro e a aparição triunfal do Senhor Jesus. E a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Lembrando que no capítulo anterior, no vídeo 18, nós vimos a respeito da queda da Babilônia comercial e política, o que gerou lamentações sobre a terra e alegria no céu. Então, começando o capítulo 19, no qual vemos a alegria, grande alegria do povo de Deus no céu, o povo que venceu e agora está com Cristo em uma grande festa, a festa chamada de Bodas do Cordeiro. Veremos também a aparição gloriosa, triunfal do Senhor Jesus Cristo, ele que vence a besta, vence o falso profeta, vence toda a força maligna. E esses eventos vão acontecer no fim da tribulação. A gloriosa segunda volta de Cristo à terra para julgar as nações e abater os ímpios e reinar com o seu povo acontecerá no fim dos 7 anos de tribulação e grande tribulação, conforme veremos. E João viu uma grande multidão alegre, festejando lá no céu. E a palavra aleluia aparece pela primeira vez no Novo Testamento. Conforme nós veremos, a palavra aleluia aparece 4 vezes em todo o Novo Testamento. 4 vezes neste capítulo também. Todas as 4 vezes que a palavra aleluia aparece no Novo Testamento, elas se encontram em Apocalipse 19. E o versículo 1 diz o seguinte: E depois destas coisas ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Então veja bem, o cenário no céu, e uma grande multidão, os salvos, glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor, porque a ele pertence a glória, a honra e o poder. E o versículo 2 continua: Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Deus é justo, Deus é amor, mas também é justiça. E ele foi louvado, e a grande multidão se lembrou dos feitos do Senhor, de ter julgado a grande prostituta, a grande meretriz, que é a Babilônia, a grande Babilônia que se corrompeu e desencaminhou muitas pessoas também da verdadeira fé. Mas agora a justiça divina se aplicando aí sobre aqueles que deram as costas para o Criador, que não serviram a Deus e que rejeitaram o plano divino para a salvação da humanidade. Aleluia, como eu disse, aparece 4 vezes no Novo Testamento. No versículo 1 de Apocalipse 19, é a primeira aparição da palavra. Uma palavra que significa aí louvor, louvai a Jeová ou louvai ao Senhor. E ela aparece em 4 versículos. No versículo 1, no versículo 3, no versículo 4 e no versículo 6. Todos no capítulo 19 aqui de Apocalipse. E nesse capítulo, os salvos no céu louvam ao Senhor,
porque ele julgou o mundo e vingou aqueles que o mundo fez sofrer. E a repetição da palavra aleluia neste capítulo 4 vezes ressalta a alegria completa daqueles que estão no céu e vem o julgamento de Deus ser executado. Deus não falha, grande alegria no céu e lamento sobre a terra, em contraste com o capítulo 18. Agora nós vemos a alegria dos salvos e no capítulo 18 nós vimos que na terra a grande Babilônia, a prostituta, foi julgada por Deus e sentenciada ao justo castigo. Enquanto os ímpios estão sendo condenados, julgados, punidos por suas más ações, aqueles que são salvos, que estão em Cristo, festejam no céu. E no céu a igreja e os que passaram pela grande tribulação e venceram o anticristo estão felizes por verem a justiça divina sendo executada. E aleluia aparece agora pela segunda vez. Versículo 3. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Olha só, aleluia, e a fumaça subindo. Isso significa que o louvor está subindo e chegando até o trono de Deus. A fumaça, vai subindo até o trono do Altíssimo. O louvor entoado pelos salvos, esse louvor sobe até o trono do Deus Todo-Poderoso. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E esta adoração está para Deus como um cheiro suave e agradável. E aleluia aparece agora pela terceira vez, versículo 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então aqui nós já vimos a respeito dos 24 anciãos e dos 4 animais, não é? Daqui a pouco falaremos mais em detalhes a respeito disso, mas todos ali adorando a Deus e dizendo amém e aleluia, louvai ao Senhor. Os 24 anciãos representam os salvos de todas as épocas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O número 24 é a soma de 12 tribos de Israel, do Antigo Testamento, e 12 apóstolos, Novo Testamento. Então aqui toda a igreja, os salvos de todas as gerações, reunidos no céu, louvando a Deus. E os 4 animais representam toda a criação do nosso Deus. E todos os salvos, sem exceção, louvam ao Senhor. Versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes, todos louvando a Deus com grande alegria. Se você está em Cristo, o seu nome está no livro da vida, e um dia você estará com todos os salvos de todas as gerações, louvando a Deus, com toda alegria, com a felicidade plena, onde nunca mais haverá choro, pranto, ranger de dentes, nenhum tipo de sofrimento. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue agora mesmo. Vale a pena servir ao Senhor. E aleluia, então, pela quarta vez, entoada por um coral gigantesco no céu. Confira o versículo 6. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então um grande coral, muitas vozes, como de muitas águas, como de trovões, todos ali de forma harmônica, dizendo, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Isso mesmo, o Senhor reina. Isso significa que Deus iniciou o seu reino, estabeleceu o seu reinado
e os poderes satânicos são todos derrotados. Isso é um preparativo para a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes usamos os verbos no passado, mas obviamente se tratam de eventos futuros. João foi tendo as visões e registrando no pretérito, mas se referem a adventos que vão acontecer em breve. E agora, as bodas do Cordeiro no céu. As bodas, tratam do casamento do noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, com a noiva, a sua igreja. Isso vai acontecer antes da segunda volta de Cristo à terra. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então, grande alegria, grande glória, porque as bodas do Cordeiro, já chegaram e a igreja, a esposa, já está pronta. Lembrando que o arrebatamento se dará em duas fases, conforme nós já vimos também em estudos anteriores. A primeira fase do arrebatamento secreto, que vai acontecer antes dos 7 anos de tribulação e grande tribulação. E a segunda fase se refere à volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo após o período de grande tribulação. E a igreja se apresenta a Cristo vestida de linho fino, puro e transparente. Tal vestimenta representa a pureza e atos de justiça dos santos. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então a igreja com vestes nobres, de linho fino, puro, resplandecente, mostrando ali a sua pureza, a sua beleza, porque o Senhor Jesus nos limpa de toda mancha, de todo pecado, nos dá vestes novas. A igreja santa, separada para o noivo que é o Senhor Jesus Cristo. Então se dará a ceia das bodas do Cordeiro no reino dos céus. E o anjo ordenou que João escrevesse as palavras a seguir. Veja o versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Conforme tudo que é registrado na Bíblia, é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Criador de todas as coisas. Então, João, recebendo a instrução de escrever, de relatar tudo o que estava vendo. E felizes são aqueles chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Importante que você não confunda, porque existe a ceia das bodas do Cordeiro e a grande ceia de Deus. As duas apresentadas neste capítulo. Mas, para que não haja confusão, é importante sabermos que a ceia das bodas do Cordeiro ocorrerá no céu, enquanto a grande ceia de Deus vai acontecer na terra. E a ceia das bodas do Cordeiro, nós temos ali a informação, que é a reunião dos salvos com Cristo, a reunião da igreja, da noiva, com o noivo Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 19, versículo 9, nós temos a informação desta ceia das bodas do Cordeiro de Cristo Jesus. Já a grande ceia de Deus será narrada nos versículos 17 e 18 de Apocalipse. A ceia dramática, macabra, conforme nós veremos daqui a pouco. E João recebeu a revelação. E quando João recebeu a revelação das bodas do Cordeiro, ele se prostrou diante do anjo para adorá-lo. Mas o anjo recusou receber a adoração, pois só Deus é digno de ser adorado. Versículo 10, parte A primeiro.
e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O anjo então rejeitou receber a adoração, porque só Deus é digno de adoração. E a parte B do versículo 10. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso mesmo, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso quer dizer que o testemunho sobre Cristo tem sua fonte no espírito da profecia. E as profecias bíblicas se relacionam com Jesus e com sua obra redentora. Toda a Bíblia tem como centro o Senhor Jesus Cristo. E há inúmeras profecias relacionadas a ele em toda a palavra de Deus. Vamos ver agora sobre a segunda volta de Cristo à terra. Jesus Cristo, que é chamado no texto de fiel e verdadeiro, que julga com justiça. Confira o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então aqui o Senhor Jesus Cristo assentado em um cavalo branco, não confundir com o cavalo branco que nós vimos em capítulos anteriores, que representavam os juízos divinos, os 4 cavalos, conforme nós já vimos anteriormente. Aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo, que reina, que é fiel e que julga e luta e peleja com justiça. Ele se apresenta assentado em um cavalo branco. E a volta do Senhor Jesus, essa segunda volta de Cristo, é gloriosa. Ele terá uma aparição triunfal e o mundo todo verá sua glória e majestade. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas. Olha só, o Senhor Jesus Cristo não é apresentado mais como um homem de dores, como Deus que se esvaziou de sua divindade, se fez homem e que na terra foi humilhado, foi crucificado, usou uma coroa de espinhos, foi açoitado, maltratado. Agora o Senhor Jesus aparece de forma gloriosa, seus olhos como chama de fogo e sobre a sua cabeça muitos diademas, ou seja, muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 13 continua: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço pelos pecados, e o preço com o seu próprio sangue foi pago. E o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é o Verbo. Ele é o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é o próprio Deus, a palavra é o próprio Deus. Versículo 14: e seguiam-no os exércitos que há no céu, e em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então o Senhor Jesus acompanhado de exércitos que há no céu, dos salvos, que com cavalos brancos também acompanham o Senhor Jesus, vestidos de linho fino. Nós já vimos que os salvos, os santos da Igreja de Cristo, foram apresentados vestidos de linho fino, conforme o versículo 8 do capítulo 19 de Apocalipse. Continuando, a aparição do Senhor Jesus em sua forma gloriosa. Versículo 15: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo em sua forma gloriosa para executar a justiça divina com todo o seu poderio, com toda a sua majestade. Da sua boca saiu uma espada aguda para ferir as nações. Cristo castigará as nações ímpias e rebeladas contra ele. E o versículo 16:
e na veste na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é sim o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele sejam dadas glórias, o louvor, a adoração. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e é o grande Rei dos Reis. E a volta do Senhor Jesus em sua glória, veremos mais a respeito disso, conforme registrou Mateus em seu evangelho. Mateus 24, capítulo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui, após os 7 anos de tribulação e grande tribulação, a segunda volta do Senhor Jesus Cristo em grande glória. E o versículo 31 de Mateus 24 continua: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então os céus, ali tomados com os santos, com os salvos, com aqueles que serviram ao Senhor Jesus enquanto havia tempo hábil, e grande clamor de trombeta, aparição gloriosa, e todo olho verá com toda certeza. E a grande ceia de Deus, nós vimos a boda ou as bodas do Cordeiro, que se referem a uma festa no céu, uma grande festa entre Cristo e a sua igreja, entre o Senhor Jesus, que é o noivo, e a noiva, que são os salvos. E agora, outra ceia, mas esta ceia é uma ceia macabra, uma ceia da qual ninguém gostaria de participar. Mas, para que você não participe desta ceia, esteja na presença de Deus, entregue a sua vida a Ele agora mesmo. Pois a grande ceia de Deus se refere a todos os inimigos de Deus que serão derrotados, desde os pequenos até os grandes. Não sobrará ninguém para enterrar seus cadáveres. E a grande ceia de Deus, conforme eu já disse, será uma ceia macabra, e as aves do céu comerão a carne dos inimigos de Deus que serão mortos durante o Armagedon lá em Israel. E a mortandade será tão grande que será necessário um grande número de aves para limpar o campo de batalha. O Armagedon será uma carnificina como nunca antes vista na história da humanidade. E não haverá quem recolha os corpos dos mortos. Então as aves se encarregarão de limpar todo o cenário caótico, catastrófico. Confira o versículo 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então as aves convocadas por um anjo, e essas aves então, obedecendo à convocação, comeram as carnes daqueles que rejeitaram a palavra do Senhor e que foram mortos durante a batalha do Armagedon. O versículo 18 nos diz mais: Para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Ninguém vai escapar. Não importa se a pessoa tem um elevado destaque, uma posição social destacada, se é um rei, se é um governante, se é um político famoso, se é uma celebridade, não importa. Todos aqueles que rejeitarem a palavra do Senhor e o seu plano de salvação e estiverem nessa batalha serão destruídos e a carne consumida pelas aves.
será uma ceia macabra, realmente cruel, do julgamento divino do mundo ímpio. Este mundo tão cruel será recompensado por sua crueldade. Terá a sua sentença, o seu castigo, sendo então mais um contraste com as bodas do Cordeiro, que é e será a festa de Cristo com a sua noiva, com a igreja. E na batalha do Armagedon, que ocorrerá no fim da grande tribulação, o anticristo e seus aliados guerrearão contra Cristo e o seu exército. Versículo 19. E vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, para fazerem guerra contra o Senhor Jesus e ao seu exército e a todos aqueles que o acompanham, os salvos que acompanham o Senhor Jesus. Guerra declarada entre as forças das trevas e o poder da luz. Quem vence sempre é o poder da luz. Todo poder é dado ao Senhor Jesus Cristo. Ele vence, triunfa e reina para todos sempre. E temos então a vitória de Cristo sobre a besta, sobre o anticristo e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta serão presos e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Versículo 20, parte A primeiro. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então a besta, o falso profeta, presos e ainda vivos serão lançados no lago de fogo. Eles que enganarão a muitos e que farão com que pessoas recebam o sinal da besta e adorem a sua imagem. O versículo 20, parte B, continua. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, para serem castigados eternamente. Então, o anticristo e o falso profeta sentenciados à pena perpétua de sofrimento, de suplício, e nunca mais terão uma oportunidade de reverter a sua sentença. Assim também acontecerá com o diabo e com todas as pessoas que rejeitam o Senhor Jesus Cristo. E os ímpios nessa batalha do Armagedon serão mortos. Nenhuma pessoa que esteja viva entrará no reino milenar de Cristo. A respeito do reino milenar do Senhor Jesus, veremos no próximo vídeo correspondente ao capítulo 20 de Apocalipse. Versículo 21, último versículo deste capítulo. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, as aves convocadas pelo anjo, elas consomem toda a carne dos cadáveres mortos na batalha do Armagedon. Embora a derrota de Satanás, da grande Babilônia, do anticristo e do falso profeta apareça em relatos diferentes, é importante que você saiba que tudo ocorre ao mesmo tempo, ou seja, na segunda volta do Senhor Jesus Cristo, ou ali esses eventos são concomitantes. O que acontece é que o livro de Apocalipse conta a mesma história várias vezes sob perspectivas diferentes. Então, às vezes dá-se a impressão de que são eventos deslocados, mas eles são todos concomitantes. E aqui nós explicamos com detalhes para você. Deus deseja que todos se salvem. Nós vemos o juízo divino sobre os ímpios, sobre aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus em suas vidas, aqueles que rejeitam o plano de Deus para a salvação do homem. É o desejo de Deus salvar a todos. No entanto, as próprias pessoas escolhem a condenação eterna quando rejeitam o plano divino para a salvação.
A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somos salvos pela graça. O preço foi pago na cruz. O Senhor Jesus derramou o seu sangue puro e inocente para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas cabe ao homem entregar a sua vida a Cristo para que a salvação aconteça. E este foi, então, o capítulo 19. No próximo vídeo, veremos o capítulo 20 e nele falaremos sobre o milênio. Satanás será amarrado por 1000 anos e os fiéis reinarão com o Senhor Jesus Cristo. Satanás depois é solto, mas afinal será vencido para todo sempre. E no capítulo 20 falaremos ainda a respeito do juízo final. Que você assista a toda a nossa série sobre o Apocalipse para o seu conhecimento e crescimento espiritual. Veja também outros vídeos disponibilizados no canal Exame das Escrituras. Que Deus abençoe sua vida hoje e eternamente, em nome de Jesus.